Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Sirius Patriani. Visite o decorado do prédio mais alto de Campinas. E Oficina. Eu quero cada vez mais. Motorista é preso em Nova Odessa após atropelar um motociclista que trabalha com entregas e arrastá-lo por aproximadamente 10 metros. Ele tentou fugir do local. A vítima está em estado gravíssimo. Polícia Federal investiga fraude em licitação para montagem de 2 hospitais de campanha em Paulínia no ano passado. 4 milhões de reais estavam em jogo. Você que tem se exercitado durante esse período de tempo seco, ar mais poluído, tem sentido algum tipo de desconforto ultimamente? No EPTV 2 de hoje, especialista explica os efeitos desse tempo no organismo de pessoas que estão sempre em movimento e quais cuidados tomar para evitar problemas respiratórios nessa época. E a gente vai falar sobre a preocupação do Comitê PCJ com o abastecimento e a falta de chuva aqui na região. O comitê trouxe alguns dados e levantamentos sobre a situação em Piracicaba e nas cidades aqui da região. O Guarani vence o Remo no Brinco de Ouro, chega aos 41 pontos ganhos e entra no G4. 7h17 agora, boa noite para você. Um levantamento divulgado hoje pelo Comitê das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí aponta um cenário preocupante da situação hídrica na região. Se não chover nos próximos meses, o órgão alerta para uma crise de abastecimento no ano que vem, maior ou até parecida com a que aconteceu em 2014. Se fora do período de estiagem já é difícil ter água aqui na casa da Patrícia, agora, durante essa época de seca, a situação piorou. Mudar, essa caixa d'água, tivemos que comprar, pagar pessoas para fazer tudo isso, porque não vencia. Daí eu ficava com louça na pia, sem banho, tinha que tomar banho na sogra. Já faz uns meses que ela e a família tiveram que se readaptar para dar conta de fazer as coisas do dia a dia. Só que a preocupação é que os reflexos no abastecimento sejam maiores daqui para frente se não chover. O banho de gato, você tem que tomar um banho muito rápido, que criança você tem que segurar um pouco mais. A economia na parte de segurar um pouco mais a louça, fazer tudo uma vez, lavar abrigo, a gente também não fica lavando. Lavar calçada? Calçada de jeito nenhum. E as consequências da seca já chamam a atenção aqui na cidade. O rio Piracicaba está com menos de 1 metro, chegando a 93 centímetros. A vazão está 73% abaixo da média histórica para essa época do ano. Nível extremamente baixo. O rio Corumbataí registra na área de captação 65 centímetros e uma vazão de 1,23 metros cúbicos por segundo, sendo que a média é de 2,4 metros cúbicos. Por isso, hoje, o Comitê de Bacias PCJ fez uma coletiva. As bacias PCJ, com seus quase 6 milhões de habitantes, 74 municípios, vivem um momento de alerta. Importante lembrar que o sistema Cantareira abastece diretamente 19 cidades das bacias PCJ. E nós temos mais de 40 cidades que não se abastecem dessas grandes calhas do rio. Então, cada município, cada captação vive uma realidade diferente. Hoje, o sistema Cantareira opera na casa dos 33%, que é uma água suficiente para a gente atravessar essa estiagem até o final do ano, mas ficamos muito dependentes das chuvas do ano que vem. Esse cenário que a gente encontra aqui no rio Corumbataí, por exemplo, que abastece 90% da cidade de Piracicaba, também se repete em vários outros municípios da nossa região. A preocupação do PCJ não é só com o momento que nós estamos passando, mas também com o que podemos enfrentar no ano que vem, caso as chuvas esperadas para o final do ano não venham. Diferentemente de 2013 e 2014, hoje os órgãos responsáveis pela meteorologia no Brasil e no mundo estão alertando para uma crise maior ou parecida com o que aconteceu em 2014. Então, nesse sentido, é que o comitê reuniu novamente o seu GT Estiagem para que os usuários conversem e se entendam, para que não haja disputa, para que não haja briga pela água no momento em que for captar a sua água, seja uma indústria, seja um irrigante, seja a própria cidade. Em Campinas, o rio Atibaia, responsável por abastecer 95% da cidade, também está baixo. Em Valinhos, os principais reservatórios operam com menos de 50% da capacidade de armazenamento. Diante dessa situação preocupante,
Economizar é o que pode ajudar a gente a passar por esse momento mais delicado e pensando também já nos próximos meses, se a chuva não vier. A melhor coisa que tem é chuva, né? Chuva molha as plantas, o rio tem água, agora tá com pouca água nas torneiras, essas coisas, não pode gastar muito. Então um problema feio mesmo, né? Você fica preocupado por causa da água, né? Acaba a água, nossa acaba tudo, né? E faz muita falta a água da gente, né? Se acaba a água, não temos vida. Comente esse assunto, outros também aqui do jornal, com a hashtag EPTV2 no Twitter ou então pelo nosso WhatsApp. A gente vai mostrar aqui ainda hoje. Oi, boa noite. Hoje foi mais um dia muito quente na região. A Defesa Civil do Estado alertou para essa onda de calor e realmente ela veio intensa. Campinas registrou a maior temperatura do ano, 37,9 graus, segundo a estação do CEPAGRE. A umidade do ar caiu para 11%, estado de emergência, estava quente para todo lado. O tempo firme predominou, só que nas próximas horas ainda pode chover por causa da frente fria. Amanhã não, a chance de chuva é menor. As instabilidades vão se afastando e aí o tempo firme predomina. A diferença é a temperatura. Esquenta menos do que nos últimos dias. Olha como fica em Águas de São Pedro, Indaiatuba, Itapira e em Pedra Bela. Máximas de 26, 27 e 29 graus. Também tem a previsão do tempo aqui para o pessoal de Piracicaba. Por lá, mínima de 14 com máxima de 26, então tempo mais agradável. Sol entre algumas nuvens em Campinas. O dia começa com 14 graus, então fica mais fresco até mesmo de manhã e depois a máxima não passa dos 25. A partir de quinta, temperatura subindo, máxima de 28 graus e na sexta, máxima de 29. E a gente encerra a previsão hoje se despedindo do inverno. Já tem aqui um balanço para você. De modo geral, fez mais calor durante as tardes do que o normal. E o inverno foi mais seco na região. Em Campinas, durante a estação inteira, foram registrados 62 milímetros e a média é essa aqui, olha, 107 milímetros, então ficou devendo bastante, tá? Pra gente comparar, no ano passado choveu 80 milímetros. A primavera começa amanhã, tá aqui toda florida, às 4 horas da tarde e 21 minutos e vai até o dia 21 de dezembro. E é nela que devagar a chuva volta a ficar mais frequente e mais carregada. Mesmo assim, nosso meteorologista disse que a primavera deve ser mais quente e mais seca também. A gente, claro, fica na torcida para que não seja assim, para que venha bastante água. Estamos precisando. E vamos atualizando tudo para você dia a dia. Até amanhã. Agora os números da pandemia aqui nas nossas cidades, na nossa região. Até o momento, 594.552 confirmações da Covid. 16.206 pessoas morreram desde o início da pandemia para cá. 599 casos registrados nas últimas 24 horas, 6 mortes também registradas. Aquele balanço, sobre a vacinação, olha só, 76,4% dos moradores aqui da região já tomaram a primeira dose da vacina, 9.730 de ontem para hoje, 50,9% tomaram já a segunda dose ou a dose única, já completaram o esquema vacinal. O número é 2.436.605. Nas últimas 24 horas, 34.536 pessoas completaram, então, o esquema vacinal. Com relação à dose de reforço, de ontem para hoje, mais de 9.200 pessoas, 21.201 moradores, então, já tomaram a dose de reforço, Pessoas com problemas na imunidade, também idosos. Vamos ver aqui a situação das maiores cidades da região. Campinas, 53,3% dos moradores já completaram o esquema vacinal. Piracicaba, 52,5%. Indaiatuba, 55,8%, Limeira, 45,2%, Sumaré, 47,5%, Americana, 52,3%. Como sempre, no G1 Campinas, no G1 Piracicaba, você encontra mais detalhes, informações da pandemia, todo o serviço aí com relação à vacinação da Covid-19, contra a Covid-19. A Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar fraudes na licitação para a montagem de 2 hospitais de campanha exclusivos para o atendimento de Covid-19 em Paulínia.
A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade, além de outros municípios de São Paulo e Santa Catarina. O valor previsto no contrato, que não chegou a ser pago, era de 4 milhões de reais. Ainda era madrugada quando os policiais federais saíram para realizar a Operação Carga Implosiva. 60 agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em Paulínia, Sumaré, Campinas, São Paulo e São José do Rio Preto, na região noroeste do estado. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em Biguaçu e Florianópolis, em Santa Catarina. Um caminhão apreendido em Paulínia em abril do ano passado deu início às investigações. A Polícia Civil pensava que a carga de estrutura metálica poderia ser roubada. Mas não, as investigações tomaram outro rumo e a Polícia Federal descobriu que se tratava de fraude em licitação. O delegado-chefe da PF explica que o caminhão apreendido em Paulínia em abril de 2020 seria de uma das empresas que participavam da licitação. O problema é que o veículo e os funcionários da empresa catarinense já estavam em Paulínia logo após o término oficial da licitação, o que levantou suspeita. No dia 6 de abril, a Prefeitura, às 9h07, notificou a empresa vencedora por 4 milhões de reais. No dia 6 de abril, às 9 horas, a empresa foi contatada. No mesmo dia 6 de abril, a empresa que executaria, que está a 800 quilômetros de Paulínia, já estava com o caminhão, com os objetos, com o material para ser montado o hospital de campanha. Isso sugere duas coisas. Ou a empresa viajou 800 quilômetros de caminhão em apenas 4 horas, ou a empresa já sabia que ia ser a vencedora. E, de acordo com as investigações, ela reservou o hotel para seus funcionários no dia 3 de abril de 2020, quando sequer ainda havia notificado a empresa vencedora. Apesar da Secretaria de Saúde e da Secretaria Interina de Negócios Jurídicos terem colocado contra, o secretário de Obras insistiu na contratação das empresas. Celulares, documentos e notebooks foram apreendidos para a investigação. A Polícia Federal quer entender qual a relação do ex-secretário de Obras de Paulínia, Marcelo Melo, com os representantes das empresas que participaram da licitação. As investigações apontam que houve empenho de 4 milhões de reais da Prefeitura para a empresa vencedora. Em maio do ano passado, depois de pareceres desfavoráveis da Secretaria de Saúde e de Negócios Jurídicos, o prefeito Duca Zelato cancelou o procedimento e os hospitais não foram montados. Apesar do dinheiro público não ter sido utilizado, a Polícia Federal alerta que houve indício de crime, com pena que pode, em caso de condenação, chegar até 8 anos de prisão. Embora não tenha havido o pagamento, chegou a fase de empenho. E o crime não exige que haja prejuízo financeiro ao Estado, ao município, bastando que haja a fraude. E a fraude foi constatada. Segundo o delegado da Polícia Federal, nem o prefeito, nem os secretários de Saúde e de Negócios Jurídicos são investigados neste caso. Tanto a Secretaria de Saúde quanto o secretário interino de Negócios Jurídicos se opuseram à contratação e o prefeito encerrou o processo. O que se verifica foi um esforço muito grande do então secretário de Obras em realizar, em trazer essas pessoas que era do seu conhecimento, em fazer um processo licitatório completamente desprovido de técnica para que fossem contratadas determinadas empresas, todas ligadas entre si. Bem, a Prefeitura de Paulínia confirmou que o mandado de busca e apreensão foi cumprido lá hoje e comentou que tanto o prefeito quanto os secretários colaboram com as investigações. Informou ainda que não foram apreendidos documentos relacionados ao gabinete do prefeito. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com o ex-secretário de Obras de Paulínia, o Marcelo Melo. E hoje teve aglomeração no Centro de Saúde do bairro Taquaral, em Campinas. Muitos idosos formaram uma longa fila para tomar aquela dose de reforço contra a Covid. A vacinação era para as pessoas com 85 anos ou mais que completaram o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. A fila começava dentro da unidade e se estendia até a calçada. Alguns idosos tinham dificuldade para andar. Eles reclamaram da falta de organização no atendimento. A gente está aqui no posto 5, Taquaral, e olha o absurdo. Olha o tanto de idosos. Nem cadeira não tem para eles. Um absurdo, uma falta de desumanidade.
Sobre toda essa situação, a Prefeitura de Campinas explicou que muitas pessoas agendadas para receber a dose de reforço chegaram com antecedência, o que teria provocado esse movimento em excesso e que uma equipe foi até lá para dar apoio para agilizar o atendimento. A Prefeitura reforça que não há falta de doses da vacina nem de profissionais no local. E uma funcionária do Centro de Saúde Parque São Quirino, em Campinas, foi agredida por uma paciente. A violência foi hoje à tarde e um morador gravou com o celular. A imagem mostra a paciente já alterada. Logo em seguida, ela acerta um tapa na cara de uma funcionária. Um vigilante do posto de saúde acompanhava a discussão, mas não teve tempo de interferir. A pessoa que gravou o vídeo disse que a paciente foi impedida de marcar um exame porque não teria chegado no horário correto. A Secretaria de Saúde disse que lamenta a agressão sofrida pela servidora e que vai tentar identificar a paciente que agrediu a funcionária. Depois disso, deve tomar as medidas cabíveis. O atendimento no centro de saúde não foi prejudicado, segundo a Secretaria. Olha, a violência no trânsito é assunto no próximo bloco. Aqui em Nova Odessa, um motorista foi preso depois de atropelar um motociclista. Ele foi arrastado por quase 10 metros e está em estado grave. Hoje à tarde, o Guarani ganhou do Remo em Campinas, está na briga pelo G4. Já esses e outros assuntos aqui no jornal, tá? 7h32. O trânsito ficou complicado hoje em Campinas, ali na marginal do córrego do Pissarrão. Uma carreta enroscou numa fiação que estava pendurada e derrubou um poste. Foi no início da tarde, então, na Avenida Magalhães Teixeira, ali na altura do viaduto da Prestes Maia. Por causa do acidente, a alça de acesso teve que ficar interditada. O motorista da carreta não ficou ferido. A carreta já foi retirada de lá, não há mais trânsito no local, não há congestionamento. Segundo a CPFL, ninguém precisou ter a energia elétrica cortada e uma equipe faz neste momento a substituição do poste. Só uma faixa da pista continua então fechada. Em Nova Odessa, um motociclista de 32 anos foi atropelado depois de uma discussão no trânsito e teve ferimentos graves. O motorista de um carro que atropelou a vítima foi preso. O acidente foi no começo da tarde no bairro São Manuel. O motociclista que trabalha com entregas foi atropelado e arrastado pelo carro por aproximadamente 10 metros. O motorista fugiu. Esse outro motociclista que passava pelo local disse que tudo começou com uma discussão de trânsito. No momento do acidente, eu vi que ele estava discutindo. Ele estava vindo numa discussão. Tem uma lombada, no momento da lombada que ele reduz, o rapaz do carro joga o carro para cima do motoboy e sai arrastando ele, né? Eu tava subindo contra eles. Nesse momento que ele saiu arrastando o moleque uns 10 metros, o motoboy, ele jogou o carro para cima de mim, eu consegui desviar, aí ele fugiu, né? Pelo menos 10 motociclistas se reuniram e seguiram o motorista que foi detido em casa pela Guarda Municipal. De imediato a equipe já entrou em contato com o senhor, chamou no portão, falou com o filho dele. Ele aceitou vir com a delegacia com a gente, veio conduzido até a autoridade policial, onde o delegado toma as medidas de polícia judiciária. As testemunhas prestaram depoimento na delegacia de Nova Odessa. Ainda durante a tarde, o motorista deu a versão dele sobre o acidente. Para a Polícia Civil, o motorista confessou a briga de trânsito, mas disse que atropelou o motociclista acidentalmente. Essa versão não convenceu o delegado. E Osvaldo Alves da Silva, de 66 anos, foi preso por tentativa de homicídio e fuga do local. O automóvel e a motocicleta foram periciados, assim como o local do crime. A vítima está em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Sumaré. Pai de família, trabalha disso também, depende. Graças a Deus a justiça vai ser feita. O rapaz não vai sair impune não, o senhor que atropelou. Mas isso aí que eu acho, rapaz, que a gente deveria ter mais precaução e mais paciência, porque o trânsito é muito perigoso, cara. Nós tentamos atualizar o estado de saúde do motociclista, mas não conseguimos. Já o motorista foi levado para o CDP de Sumaré e amanhã ele deve passar por uma audiência com a Justiça. E um casal ficou ferido durante uma discussão hoje em Indaiatuba. Segundo a polícia, um jogou álcool no outro e depois ateou fogo. A briga foi no apartamento do casal na CDHU do Jardim Eldorado. O imóvel não pegou fogo, só parte da cama. O filho de 1 ano deles presenciou o crime. A Polícia Civil apura quem jogou álcool e ateou fogo. A mulher teve 60% do corpo queimado e o homem 30%. Os dois foram resgatados pelo helicóptero Águia e levados para o hospital da cidade.
Segundo o delegado responsável pela investigação, Danilo Amâncio Leme, o homem é usuário de drogas e o casal vivia junto há 12 anos. Vamos ver aqui a participação do pessoal que está usando a hashtag EPTV2 no Twitter, comentando os assuntos de hoje. Muita gente falando da seca, como a Edna, diz que é muito triste ver o rio Piracicaba nessa situação e torce aí, né? Pede para que a primavera traga bastante chuva. Vamos economizar água, pessoal. Fica o recado aqui da Edna. Mais uma mensagem sobre o mesmo assunto do Breno aqui, muito triste ver a situação dos rios da região. Precisamos economizar e evitar o desperdício. Adélia também participando, né? E com o calor todo é preciso se hidratar, cuidar da saúde e economizar água. Traz aqui uma imagem do entardecer quente em Nova Odessa. Está aqui então o registro da Adélia. Obrigada pela participação, Adélia. Mais uma mensagem do Roque falando também sobre esse calor. Será que a chuva ainda demora? Secou o rio com várias queimadas? Como tá difícil. Difícil demais realmente. Vamos aqui para a última mensagem do Dérbio. A crise hídrica de 2014 foi um alerta, ele diz, né, para as autoridades, também para o povo. Consciência em economizar e aumentar o sistema de reserva. Quem está fazendo a sua parte, hein? Ele deixa aqui essa pergunta e essa reflexão. Então, eu agradeço a participação de vocês usando a hashtag EPTV2 no Twitter. Continue participando do jornal que a gente mostra aqui ao vivo. Também pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá bom? Falando do esporte agora, a bola rolou hoje à tarde na segunda rodada da Copa Paulista em Santos. O Primavera perdeu para o time sub-23 do Peixe, segue sem marcar ponto na competição. Na Vila Belmiro, os meninos do Santos queriam mostrar serviço. Lucas Pires arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola atravessou a pequena área e Renier apareceu para concluir. 1-0. O empate do Primavera foi um golaço. Silva tocou para Wagner, que pouco depois, do meio de campo, viu o goleiro Diógenes, adiantou e mandou para a cobertura. Gol do camisa 10 do Fantasma, que com certeza os principais craques do futebol brasileiro assinariam embaixo, 1-1. Mas no começo do segundo tempo, Lacava arrancou pela esquerda e cruzou. Bruno Marques chutou e André Luiz fez linda defesa. No rebote, Luiz Henrique finalizou e dessa vez o goleiro do Primavera nada conseguiu fazer. Final, Santos sub-23 2, Primavera 1. E o 15 de Piracicaba assumiu a liderança da competição depois de ganhar do São Bento. O jogo foi em Sorocaba. O 15 começou pressionando e abriu o placar aos 4 minutos de jogo. Lúcio Flávio recebeu o cruzamento rasteiro e chutou no canto esquerdo do goleiro do Bentão. E aos 2 minutos do segundo tempo, o 15 ampliou com um golaço. Matheus acertou um chute de fora da área no canto esquerdo do Kleber Alves. Fim de jogo, São Bento 0, 15 de Piracicaba 2. O 15 é o líder isolado do Grupo 2 com 6 pontos ganhos. Já o Primavera ocupa a última posição do Grupo 3 e ainda não pontuou. A próxima rodada é na terça-feira que vem. O 15 recebe o Noroeste em Piracicaba e o Primavera encara o Esporte Clube São Bernardo em Indaiatuba. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani cumpriu a meta. Venceu o Remo em casa, chegou ao 5º jogo invicto e entrou na disputa pelo G4. Com o calor de 36 graus antes do jogo, eles ainda fazem aquecimento, mas com os aspersores de água para refrescar. E um sopro de vento abençoado. Antes da bola rolar, o mais cumprimentado é o técnico do Remo, Felipe Conceição, que dirigiu o Guarani e fez muitos amigos. Com a bola rolando, o técnico Daniel Paulista consegue finalmente repetir a mesma escalação. Apesar disso, Bruno Sávio e Júnior Todinho não se entendem no início. Na cobrança de escanteio, Bidu cabeceia para o meio e Júnior Todinho manda por cima. Fora, Rodrigo Andrade! Mais bola parada. Na cobrança de falta, Júlio César passa muito perto do gol. Mas na jogada seguinte, depois de um bate-rebate, ele finalmente encontra o caminho das redes e conta com a ajudinha da zaga adversária. Terceiro de Júlio César na Série B. Mas a jogada de mestre veio na sequência. Uma cavadinha de Júlio César e Todinho fez um golaço. Só não foi mais bonito porque estava impedido. Foi o VAR que apontou a irregularidade.
Para mim está adiantado, parte do pé dele está um pouco à frente. A regra fala qualquer parte do corpo. Pela imagem, para mim, impedido. O gol deve ser anulado. Não foi gol, né? Não foi. Comemoração que acabou em decepção. Mas o Guarani domina o jogo. Na cobrança de escanteio de Regis, Bruno Sávio desvia. 2-0. Dessa vez, valeu. E tem comemoração com homenagem. Bruno Sávio vai ser papai. E mais uma vez Deus tem me honrado, pôde me proporcionar a mim e minha esposa que ela pudesse engravidar de novo, já está de 4 meses já, graças a Deus. Então dedicar o gol aí meu filho que tá para nascer. A essa altura do campeonato, o Guarani vai chegando aos 41 pontos. Ainda tem o segundo tempo e mais jogos da rodada, tudo pode mudar, mas é sempre bom estar lutando na parte de cima da tabela, onde o verde dá esperança para o acesso é sempre mais vivo. Se a gente quer brigar lá em cima na tabela, a gente não pode deixar passar dentro de casa principalmente. Então a gente entrou focado desde o começo para não cometer nenhum erro. Agora a gente tem que manter isso aí no segundo tempo para sair com os 3 pontos daqui hoje. No segundo tempo, o Remo muda 3 jogadores de uma vez, mas não dá resultado. Nesse recuo, o goleiro Rafael Martins se complica, mas tem sorte. A temperatura cai, o jogo também. O Guarani administra bem a vantagem e, sem sofrimento, faz a lição de casa. Hoje a gente pôde mostrar nossa força dentro de casa, fazer valer o mano de campo. Claro que a equipe deles é uma equipe muito qualificada, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, onde estava muito calor também. Então, muito feliz pela vitória. Agora, descansar, manter a cabeça no lugar, manter a humildade, que não tem nada conquistado, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Coritiba lá. Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Coritiba no estádio Couto Pereira, partida no sábado, às 9h. Bem, nós já falamos aqui sobre a preocupação com o abastecimento de água na região, né? A crise hídrica do ano que vem pode ser até pior que a de 2014, o assunto de hoje aqui no jornal, né? E um outro problema provocado pela estiagem são as queimadas. Os bombeiros conseguiram controlar hoje à tarde 2 incêndios, temos algumas imagens aí para você conferir. Pela manhã, o fogo atingiu essa área de mata perto da rodovia João Secom, entre Indaiatuba e o distrito de Cardeal, em Elias Fausto. O lugar fica bem perto do campus de uma faculdade de medicina veterinária. O vento dificultou o trabalho. As chamas também chegaram a um canavial. A Defesa Civil acionou a usina responsável pela plantação e funcionários da empresa ajudaram no combate ao incêndio. Ainda não se sabe o tamanho da área atingida. E os bombeiros encerraram os trabalhos na Serra do Monte Branco, no distrito de Anhumas, em Piracicaba. O fogo foi totalmente apagado por volta das 2h30 da tarde. Desde sexta-feira havia vários focos espalhados pela mata. A preocupação dos voluntários e bombeiros era de que as chamas atingissem casas próximas. 20 homens trabalharam no combate ao fogo, com 2 viaturas e mais 2 caminhões-pipa de uma empresa privada. E com esse tempo seco, caprichar na hidratação é aquela recomendação geral para a saúde, né? Quem pratica exercício de maior intensidade, como corrida ou bike, também precisa ficar atento ao ambiente onde vai fazer a atividade. Isso porque, com mais poluição acumulada, aumentam os riscos de infecção e inflamações respiratórias. A distância da casa do Eduardo até o trabalho é de 19 quilômetros. E ele faz esse trajeto todos os dias, de bicicleta. Eu vim de Paulínia para cá. Esse trajeto me proporciona uma quilometragem que ajuda na minha saúde, questão de colesterol, triglicérides, melhora bastante. Largo o carro em casa e venho de bicicleta, que além da economia, traz esse benefício para a saúde. Mas com esse tempo seco como tá, ele já tem sentido alguns desconfortos ao fazer esse percurso. Garganta seca por completo, né? A dificuldade de respirar é maior por causa da temperatura também, né? E olha, essa é uma sensação compartilhada por muitas pessoas nesse período, principalmente aquelas que se exercitam com frequência. Acho que desde a hora que a gente acorda, né, a gente já sente aquela necessidade de tomar água de manhã. A minha boca tá toda ressecada, precisando usar protetor de lábios, então eu tô sentindo bastante, sim. E sente mais cansaço também, eu acho, né, com esse tempo. Mais sede, né, mais falta de ar. E quanto maior a intensidade do movimento, maiores são os efeitos no organismo, já que isso vai exigir mais da capacidade pulmonar. Uma pessoa caminhando, por exemplo, vai inalar bem menos partículas nocivas do ar do que aquelas que estão correndo ou pedalando.
O ambiente em que a pessoa está se movimentando, praticando o exercício, também influencia muito na qualidade do ar respirado. Locais com poucas árvores e trânsito intenso de veículos são considerados os locais mais problemáticos. Isso porque tem muita poluição e pouca proteção. É preciso tomar cuidado também em relação aos horários. Os horários de pico de trânsito, por exemplo, entre 6 e 8 da manhã e 5 e 6 da tarde, são os mais críticos. Isso porque geralmente o ar fica mais poluído devido à grande quantidade de gases emitidos pelos veículos. E a umidade, as chuvas, elas acabam deixando esse ar mais limpo. E na falta dessa umidade, que é o que tem acontecido agora, que a gente está em um momento muito quente e sem chuva, o que acontece? A gente tem um predomínio de vários tipos aí de gases, né, nesse ar. E na hora que ela inala esse ar, ele acaba atingindo a mucosa respiratória e ele chega rapidamente ali aos brônquios, onde ele pode causar uma inflamação. Então, predispõe a uma crise em um paciente que tem uma alergia ou que tem asma. Mesmo que ele não tenha nenhum fator de risco respiratório, ele vai sofrer com isso também. Que as pessoas busquem fazer essas atividades físicas nesses momentos aí de tempo seco e de queimadas em locais arborizados. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma maior disponibilidade tanto da umidade quanto do oxigênio, e isso vai favorecer com que as trocas de oxigênio ali para os pulmões sejam muito melhores. A Cleonice e a amiga estão sempre atentas a essas dicas. Filtra o ar, então a gente consegue respirar melhor, e porque a gente anda bastante, né, na verdade, então aqui na Lagoa, em outros locais, mesmo Joaquim Egídio, é um lugar mais gostoso para fazer nossa atividade física. É o período que dá para vir mesmo, esse período que já está, né, sem sol, que dá para a gente caminhar mais tranquilo. E se hidratar muito, essa dica ninguém pode esquecer. Se eu vou, por exemplo, fazer uma trilha, a gente usa esse equipamento que chama bandana, a gente procura colocar no nariz, numa área que tenha muito pó. A gente hidrata com uma frequência maior, então eu utilizo a mochila para isso, que aí vem com esse bico, aí reduz o risco de uma queda. E as garrafas, uma isotérmica, que vai permanecer a água fresca por mais tempo, e a outra, uma garrafa com isotônico, que vai permitir a gente fazer uma distância maior e a reposição de sais minerais de uma maneira mais completa. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê aqui no EPTV2. Boa noite para você e até lá. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Sirius Patriani. Visite o decorado do prédio mais alto de Campinas. E Oficina. Eu quero cada vez mais.